Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este programa é Profecias Bíblicas e nós estamos aqui com os pastores Isaías e Edilson. Paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. E nós vamos dar sequência a esse episódio sobre a jornada de Eliezer. O tema que nós vamos tratar nesse episódio é Entra Bendito do Senhor. No episódio anterior, nós vimos a jornada, né? A jornada de Eliezer quando foi buscar a noiva para Isaac. E todas as coisas o Senhor encaminhou para a vida de Eliezer. Ele orou, encontrou a Rebeca junto à fonte, é uma figura maravilhosa da igreja, porque a igreja fiel está junto à fonte das águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus, é uma figura maravilhosa, onde a água está presente. Ele identificou Rebeca, deu os pendentes, deu a pulseira para ela, e aí veio uma pergunta: onde passar a noite? E aqui é importante nós colocarmos que nós vivemos em uma noite espiritual, uma noite de trevas. Todos os sinais dessa noite espiritual estão claros, as profecias estão cumpridas, a iniquidade tem se multiplicado, o amor de muitos se esfriando, conforme o Senhor Jesus disse em Mateus 24, as guerras, a fome, além dos sinais geofísicos, né, terremotos, tsunami, que se multiplicaram nos últimos dias. E Eliezer faz uma pergunta a Rebeca. A pergunta que ele faz é: há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela então respondeu prontamente: nós temos palha e muito pasto para passar a noite. Então Eliezer se inclinou e adorou o Senhor. E ele diz uma palavra, uma glorificação a Deus em Gênesis 24, 27. Ele disse assim: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Então todo o projeto estava cumprido, a noiva foi identificada, a mesma genealogia, o mesmo sangue. O Senhor encaminhou todas as coisas. E a pergunta de Eliezer era profética. Por quê? Porque nós vivemos uma noite profética. Jesus está às portas. Esse é o apelo do Espírito Santo. Há lugar na casa de teu pai para pousarmos? Há lugar na tua casa para pousarmos essa noite? O Espírito Santo é aquele que quer entrar na nossa vida. Ele quer habitar no nosso coração. E é preciso que haja lugar. Muitas vezes não se acha o lugar no coração do homem para o Espírito Santo entrar, né? São as preocupações, as ansiedades, as necessidades dessa vida, mas a pergunta permanece: há lugar em tua casa para pousarmos? Detalhe, né? Rebeca, ela correu para falar à sua família tudo que havia acontecido. Imagina ela ansiosa, né? Para mostrar os pendentes, as pulseiras, né? Tudo que havia recebido de Eliezer. A igreja fiel, ela se alegra em mostrar o que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Isso é regra pétrea para nós, né? O testemunho da igreja fiel é o testemunho de tudo aquilo que o Senhor fez através do seu Espírito Santo. Então ela vai aos familiares, aos vizinhos, aos amigos, para mostrar aquilo que ela recebeu, mesmo sem ter direito a nada. Ela achava que aquilo que ela fez não era nada também, né? Que ela ajudou e tal. Mas aquilo era todo um sinal da parte do Senhor. E o poder de Deus na sua vida, e o pertencimento, ou seja, o compromisso que ela tem com o Senhor, que resgatou pelo sangue de Jesus. A igreja está sempre falando dessas coisas. Ao ver tudo aquilo que havia acontecido com Rebeca, o irmão dela se adiantou, né? E disse assim: ó, entra bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Aquilo que o Espírito Santo espera de cada um de nós nesta noite de trevas, como foi dito, né, é que possamos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para que ele esteja presente na nossa vida, para que o Espírito Santo possa entrar. Então a porta precisa ser aberta. Vivemos na última hora, o tempo final do projeto de salvação de Deus. É neste tempo que o Espírito Santo, o espírito de profecia, né, o testemunho de Jesus, tem falado a muitos. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
E foi feita uma pergunta para Eliezer: por que estás fora? Como foi dito, era uma noite, a frieza da noite, os perigos da noite, e tudo está preparado para o encontro da noiva fiel com o Senhor Jesus. E haverá um grande banquete, uma grande ceia, e por isso que foi dito neste versículo que nós lemos, e disse: entra bendito Senhor, por que estás aqui fora? Pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Entra bendito Senhor, o Espírito Santo é bendito, porque ele vem para trazer à nossa vida o alento, o consolo, o sustento e, sobretudo, a salvação eterna. Por que está fora? Por que ficar fora da nossa vida? Então já preparei a casa que apontava para o coração e o lugar para os camelos. Os camelos da comitiva de Elisé traziam os presentes e as riquezas de Abraão, o pai. E quando abrimos o nosso coração para o Espírito Santo entrar, desfrutamos de toda a riqueza que ele traz. A comunhão com o Pai, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, a palavra revelada, o louvor, a gratidão, são os benefícios. E isso tudo é do Pai. Nós somos mordomos. E tudo foi oferecido à família, né? Família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua Tu e casa. a tua casa. E muitas pessoas, quando a palavra nos fala, eis que estou à porta e bato, muitos não estão ouvindo. Alguns estão ouvindo e não querem abrir a porta. Mas quando nós abrimos a porta dos nossos corações, nós somos presenteados com essas riquezas maravilhosas que o Pai tem colocado à nossa disposição. Ele tem enriquecido o homem. Aquilo que o homem perdeu pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela frieza espiritual, o Senhor restitui ao homem quando ele abre o seu coração. Interessante que não foi Eliezer que forçou entrar naquela casa, ele foi convidado. O Espírito Santo, ele entra para fazer morada, o Senhor entra nos nossos corações, mas não é por força nem por violência, mas é uma bênção quando o homem entende a importância de abrir o seu coração para que o Senhor possa entrar. Ele não constrangeu ninguém, né? O Espírito Não Santo constrangeu. não faz isso. E o que é interessante é que quando Eliezer entrou, aí ele começou a fazer um relato, né? Fazer uma descrição. Exato. Por que ele estava ali? Quem era Abraão? Quem era Isaac? Qual era o motivo dele entrar naquela casa? Qual o motivo dele buscar uma noiva? E ele falou das riquezas de Abraão, né? Ou seja, o Espírito Santo é aquele que fala das riquezas do pai, né? Aquilo que ele trouxe para Rebeca era apenas uma parte. Abraão era riquíssimo, era um homem poderoso, né? E o pai, ele tem uma riqueza eterna. Aleluia. É uma riqueza que não se limita a essa vida, aquilo Glória a que nós Jesus. conhecemos, mas uma Amém. riqueza celestial. O próprio Senhor Jesus disse, né? Não ajunteis tesouros nessa vida, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam, mas ajuntai tesouros no céu, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Agora, me chama mais atenção ainda e fico maravilhado com a atitude de Rebeca, né? Porque ela entrou naquele plano profético ali e ela atendeu o que o Eliezer falou, ela entendeu como a igreja atende o Espírito Santo. E mais maravilhoso é que depois de tudo isso, que a família estava reunida, todos sabiam de tudo, de todos, daquilo que ia acontecendo, então a pergunta final foi feita, né? E Eliezer falou que queria voltar logo, naquela madrugada. Os irmãos e a família, não, deixa ela mais 10 dias aqui conosco. E Eliezer não assentiu, disse, de forma alguma. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, porque o pai está esperando. Né? Eu tenho que levar e cumprir esse propósito, porque o noivo também está lá esperando. Então, perguntou. Aí eles disseram, então pergunta para ela mesmo, para a donzela. Então, você irá comigo? A resposta foi bem simples e direta. Eu irei. Mostra a definição, a certeza e a firmeza de uma igreja que conhece o Senhor Jesus, que tem intimidade com Ele agora, que vai viver na eternidade com o Senhor. E o encontro dela, né, com Isaac é um encontro profético também, né? Ela pergunta assim, aquele é o meu Senhor? Ou seja, o sinal de poderio, né, de Isaac sobre a vida dela. É o sinal de poderio de Jesus sobre a nossa vida. Nós conhecemos o Senhor Jesus hoje praticamente como espelho, né? Mas um dia nós vamos conhecê-lo face a face. Amém. Estaremos Glória com a Deus. ele na eternidade. E a bênção, aqui, como foi falado, falava da noite e pela madrugada eles estavam saindo, é o encerramento de um dia profético.
onde se encerrará a história da igreja fiel aqui nesta terra. E não haveria outra oportunidade. O homem muitas vezes acha que vai ter uma segunda oportunidade, uma terceira, mas hoje é o momento de definição. Da mesma forma como havia aquela ordem do Pai, há também a ordem do Pai para que o Espírito Santo prepare a igreja para aquele grande e glorioso dia, e por isso não deve haver dúvidas em nosso coração em relação a ir com o Espírito Santo, ele morar em nossos corações, porque tudo isso é para que a gente possa ter, né, este bom encontro com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando, então, esse episódio. Falamos aí sobre essa jornada de Eliezer, a busca da noiva, que é profético, né? O Espírito Santo está presente e ele não tem acordo. Ele vai entregar aquilo que o Pai determinou para ele. Um dia, né, que em breve acontecerá, a igreja fiel vai subir. E da mesma forma que ali Rebeca subiu com Eliezer para encontrar Isaac, nós vamos subir para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Aleluia. Será Amém. uma festa, uma alegria, um banquete. Glória a Deus. Uma grande bênção. Nós encerramos aqui despedindo então dos pastores A Isaías, paz do Senhor Jesus. Edilson, A paz do Senhor Jesus. e a paz do Senhor a você que participou conosco.